Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Milton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje é a vacina cearense, vacina HH120 Defenser, que foi inventada pelo 3 pesquisadores, mas partiu hoje, quem personifica mais as ideias a respeito dessa vacina é o pesquisador e professor Ney Carvalho, que está aqui conosco, e a gente agradece imensamente, professor, o senhor tirar aí um tempo da sua vida que é corrida e curiosa, já vamos dizer o porquê, para conversar com a gente. Então, imenso prazer recebê-lo, viu? Prazer é todo meu, Hamilton. Prazer é sempre inenarrável em estar com vocês, em estar falando para o povo cearense, para o povo mundial, de uma maneira geral, de algo que foi uma ideia nossa, uma ideia genuína, tá? Uma ideia barata, e que a gente acha que é bastante promissora. E Que é essa vacina. vamos partir da ideia. Como foi que o senhor teve esse insight? Em que momento o senhor fazia o quê? Fazia pesquisa, lia ou nada disso? Quando percebeu que, diante da pandemia, podia, enfim, construir uma linha de pesquisa e inventar uma vacina cearense? Eu sou aluno de um projeto de doutorado chamado vinculado à Rede Nordeste de Biotecnologia, e estou também vinculado à Universidade Estadual do Ceará. Então, meu projeto de doutorado inicialmente não tinha nada a ver com essa parte de coronavírus, né? E eu estava tendo algum problema em termos de avançar com a minha pesquisa. Foi quando surgiu a pandemia. E eu sou veterinário de formação, né? Sou graduado em medicina veterinária também pela Universidade Estadual do Ceará. E eu já conhecia coronavirose, né? E meu mestrado, e tanto no mestrado quanto na graduação, eu trabalhei com virologia, né? Eu era um admirador, um estudioso da área dos vírus, né? E as coronaviroses animais eu tinha algum conhecimento. Então foi quando eu cheguei com a minha orientadora, a doutora Isabel, né? E falei para ela, por que a gente não tenta uma vacina que já conhece, tá? É uma vacina que o pessoal emprega nas granjas, no trabalho mesmo, na lida com as aves, que eu sei que eles não adoecem, porque essa vacina não é esse vírus que causa doença nas aves, que por acaso esse vírus é um vírus na vacina, ele é um vírus enfraquecido, né? Mas ele está vivo. Então esse vírus não causa doença nenhuma nas pessoas, e ela gostou da ideia. Para a gente era tudo uma novidade. Então, começamos a estudar, ver na literatura o que é que se tinha, o que é que já se sabia sobre essa vacina das aves, né, que pudesse ser usada possivelmente pela coronavirose. E a gente viu o quê? Uma coisa que chamou a atenção. Primeiro, era sabido já que ela não causava, o vírus da ave não causava doença em humanos. E depois era que esse mesmo vírus, ele conseguia que o ser humano, embora não causasse a doença, produzisse anticorpos contra ele, tá? Então, para a gente, aquilo ali era maravilhoso, aquela ideia, tá? Já que produz anticorpo, então ele pode ser utilizado uma vacina, pode ser utilizado como vacina, e ainda mais uma vacina, além do mais, sendo uma vacina segura, que não te cause doença alguma. Uhum. Isso a gente tinha relatos de mais de 60 anos na literatura em todo o mundo. O que Tá? confere, me perdoe interrompê-lo, mas o que confere uma certa segurança para quem diz Sim, assim, olha, é algo novo, e se é novo, pode vir cheio de problema. É novo uma certa aplicabilidade, mas já tem 60 anos de observação, 60 anos de gente fazendo todo tipo de pesquisa, positiva, negativa, enfim, do que dá certo, do que não dá. Então tem uma maturidade aí isso. nessa abordagem, né? Então, esse vírus, e isso tem toda essa maturidade, né? A questão, assim, que a gente viu era, mas o coronavírus da ave, utilizado na vacina,
ele não é o mesmo coronavírus do SARS-CoV-2, né? Não é o mesmo. Eles são, vamos dizer, eles têm eles são parentes, né? São primos. Mas mesmo sendo primos, eles apresentam similaridades e a gente apostou nessa semelhança, tá certo? A gente fez essa aposta. E foi aí que a gente. Então vamos ver se essa semelhança, a gente colocando esse vírus da ave, tá? Em mamíferos, aí a gente escolheu o camundongo. Se esses camundongos também vão produzir anticorpos contra esse vírus da ave, assim como a gente já tinha relato no que os humanos produzem, e se esses anticorpos produzidos nos camundongos contra a vacina da ave, eles conseguem neutralizar o SARS-CoV-2, né? E foi aí que deu certo. Ele conseguia neutralizar. Uma questão que muito, de repente, passou a ser debatida pelo mundo e que antes a gente não via, era a questão da eficácia, né? Todo mundo numa curiosidade, numa tensão por saber o grau ali, o percentual de eficácia. O senhor tem alguma coisa a nos dizer a respeito da vacina cearense, que é, eu não sei se eu citei o nome aqui, mas por isso eu vou repetir, que é HH120 Defensa? Sim, está correto. Esse é o nome que a gente batizou, e a gente batizou com esse nome, né? Porque homenageando tanto a vacina aviária, que ela é uma cepa chamada H120, o outro H é de humano, e o Defensa é um termo mais comercial, que a gente vislumbrou um termo em inglês para tentar alcançar todo o mercado global, né? Então, dessa forma, em termos da eficácia, o que a gente verificou foi o seguinte, que isso tudo é dependente do tempo, no caso da nossa vacina, do tempo da aplicação, tá? Onde a gente fazia a primeira aplicação e com 15 dias fazia o reforço, tá? Então, eu tinha aí um intervalo de 15 dias, com outros 15 dias, no que seria o 30º dia, né, a partir da primeira, eu tinha uma eficácia em camundongos de 95%. Impressionante. Certo? Com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo, vamos dizer assim, 15 dias ou 20 dias depois, essa eficácia já reduzia. A quantidade de anticorpos já era reduzida, certo? Mas era reduzido por quê? Tá? Porque para você ter... a gente tem que entender muito isso, tá? Dentro da imunologia, e é uma das coisas que tem que ter dentro de uma vacina. A vacina, ela tem que produzir uma coisa chamada célula de memória. Sim. Certo? Então, essa célula de memória, ela serve para quê? Para quando você for ficar sujeito ao micróbio, tá? Seja, que a gente chama de desafio, né? Quando a gente for desafiado, aquela célula de memória, ela vai lembrar que você já teve contato com ela e vai produzir anticorpo. No caso dos camundongos, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a literatura, ela diz que 1 dia de vida do camundongo equivale a 1 mês de vida do humano, certo? Então, se eu fiz uma vacina com 30 dias depois da primeira dose, ela apresentou 95% de eficácia. Quando você leva para a perspectiva humana, isso pega uma você vai dimensão dar maior. no mínimo uns 30 meses. Sim. Tá? No mínimo uns 30 meses. E aí, com 20 dias depois, se eu não sofrer, se esse camundongo não for desafiado, não for ter colocado em contato com o vírus, com o SARS-CoV, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele não precisa manter esses anticorpos altos. Ele vai baixar, vai baixar, mas as células de memória foram produzidas. Para quando ele entrar em contato, aí sim, a célula de memória passa a produzir mais rapidamente o anticorpo. Tá. Bom, o senhor, que além de médico veterinário, também é policial federal, não é isso? Sim. E divide o seu tempo entre pesquisa e o seu trabalho, não é isso? Isso mesmo. Enquanto o senhor teve o Covid? Não. Sei que muitos policiais tiveram, sei que são
alguns têm atividades, são distintas, né? Mas, enfim, o senhor não teve, não é isso? Não tive todos os dias eu trabalhei. Todos os dias trabalhou. Bom, então, hoje, a situação, o senhor já me falou para que eu gravasse o flash lá da CBN, hoje espera-se um parceiro a fim de aportar dinheiro, é muito dinheiro para a fase de testes, né? A gente conversou isso há umas 2 semanas, hoje continua da mesma forma? Continua da mesma forma, né? Porque a gente tem um problema meio sério aqui no Brasil, né? A gente tem duas indústrias que produzem vacinas humanas dentro do Brasil, tá? Que é o Butantan, né? Uma indústria, o Butantan, e a outra indústria, a Fiocruz, com a Biomanguinhos. Então, são duas vinculadas a governo. Essas duas indústrias, elas já têm as vacinas dela, tá? Já tem as vacinas dela. O que sobrou para a gente aqui foram cerca de 20 indústrias ou 30 indústrias de natureza veterinária, certo? Dessas de natureza veterinária, o que é que acontece? Nenhuma indústria de veterinária aqui, ela produz o IFA. Ela produz o IFA, certo? Da vacina, mesmo sendo a vacina animal. São sempre indústrias multinacionais que elas praticamente trabalham com o invase da vacina. O IFA vem de fora, né? Vem da matriz, e aqui é invasado seguindo as boas práticas de produção ou do envasamento aqui dentro. Não é à toa que a gente teve fazendo um comparativo, tá? Por exemplo, a gente teve agora um problema de um lote, né? De um lote da Coronavac, né? Que esse lote a Anvisa não autorizou justamente porque onde o IFA dela é produzido não tinha sido avaliado por ela. Então não se sabe qual é a boa prática de lá. Já nos outros lugares que foram avaliados não teve. O IFA pode ser encaminhado e aqui pode ser invasado. Então a Anvisa ela não só vai olhar o local do invase, ela tem que pegar desde o local da produção. Então, se por exemplo, uma Pfizer dessa da vida, que está fazendo a vacina dela, ou a AstraZeneca, vamos pegar a AstraZeneca ela diz, olha, todo o IFA vai ter que ser produzido nesse laboratório lá na Inglaterra. Então, a Anvisa vai lá na Inglaterra, vai olhar como é a planta de produção, aí aqui ela faz a avaliação do invase. Tá. Então, isso, o que a gente está conversando é pouco espaço de trânsito para uma vacina que não está dentro das duas instituições grandes, encontrar um espaço, e aí quando eu digo espaço, é de aceitação mesmo, de investimento, para que ela possa, e não é pouco dinheiro, né? A gente falou na nossa conversa em cerca de 40 milhões, é isso? Por volta de 30 a 40 milhões de reais para acabar toda a fase clínica, né? Porque nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas, né? Que seria a quantidade mínima de avaliação que a Anvisa requer. Tá. Né? A Anvisa ela coloca as fases da determinada quantidade de pessoas em fatores mínimos. Né? Professor, o senhor acredita que um dia o senhor vai ver a vacina cearense em alguma farmácia, em algum laboratório disponível para a população? O senhor acredita nisso? Eu acredito sim, viu, Hamilton? Por causa do preço dela e a forma de administração que a gente tem, que a gente quer colocar no mercado, é uma forma que facilita a saúde pública, tá? É uma forma de imunizar a saúde pública para uma doença que a gente acredita também, aí a gente acredita baseado nas comparações que a gente faz com as coronaviroses animais. Por exemplo, esse vírus que a gente utiliza como vacina aviária, que é um vírus enfraquecido, mas quando ele é um vírus potente, né, vamos chamar assim,
ele é um vírus que já tem mais de 200 de cepas diferentes. Tá? A gente agora está reclamando da nossa coronavirose, que é a Covid-19, que ela teve a primeira, e agora está com a cepa Delta, aí entrou a cepa Mi, aí tiveram aquelas outras cepas. Se a gente for fazer uma comparação, nas aves são mais de 200. O que o senhor está querendo dizer é o seguinte... Então a gente acredita... O que o senhor está querendo dizer é o seguinte, outras cepas surgirão, cepas surgirão. Nós falamos aqui, o mundo conhece 3, 4 depois dessa terceira onda, mas tem para mais de 200 aí, fora algumas variantes que podem surgir a qualquer momento. Não é impossível de acontecer. Então, ter-se um remédio de uma aplicação fácil e de baixo custo, mesmo que surja daqui a 1 ano, 2, ainda assim vai ser útil para a humanidade. É isso que o senhor está querendo dizer? Isso, é isso mesmo. E aí a facilidade da administração dessa sua vacina é que ela é nasal, não é isso? Isso. A ideia é ser intranasal. Qualquer pessoa pode aplicar, não necessita de uma logística. A produção da vacina ela é uma produção rápida, é uma produção de tecnologia antiga, já há muito tempo embasada, tá? Em termos. Então, ela é de fácil, a gente chama assim de fácil tecnologia ou de fácil produção. Tá? É isso que a gente verifica nessa vacina agora, né? Nessa que a gente está desenvolvendo, e é o que a gente acredita que ela vai funcionar, porque a gente, por exemplo, as aves, elas são vacinadas a cada 3 meses, né? A gente pega uma galinha poedeira, aquela que fica produzindo ovos, então a cada 3, 4 meses no ano, ela é vacinada com essa vacina que a gente utiliza. E ela é vacina através de borrifação. Ou seja, se você tivesse que ter toda essa logística imensa que o mundo teve de profissionais para vacinar, de agulha, de seringa, de transporte, de temperatura, isso seria um caos a cada 3 meses. O caos. Inviabilizaria. Inviável. Né? Inviável. No entanto, ela de baixo custo. Aliás, você sabe dizer a relação de baixo custo para a gente saber? Para a gente ter uma noção? A relação de baixo custo que a gente pode estimar agora, né, é uma relação que a gente faz comprando a vacina no mercado e verificando a quantidade de dose que a gente vai utilizar. Então, a dose, assim, se eu for pegar uma vacina dessa veterinária que eu posso utilizar, que o pessoal... Não é que eu posso utilizar, tá? Mas vou colocar assim, que as pessoas que trabalham no campo imunizando utilizam ela mesmo sem querer, porque borrifam e acabam pegando aquele vírus ali, o vírus vacinal, tá? E aí acabam, teoricamente, se imunizando, porque se isso acontecer no humano, igual como está acontecendo nos longos, por exemplo, então a tendência é elas já serem imunes, essa pessoal que se vacina as aves. E aí você tem... se você pegar uma dose dessa daí para o humano, que a gente fez um cálculo lá, ela vai fechar entre 4 e 40 centavos. Eu não estou falando aí de real. De real. Quer dizer, não está nem dolarizado, né? Não, eu compro uma dose para um frasco para 1.000 doses de ave por volta de R$11 e alguma coisa. Então, como aconteceu? A gente acredita que entre 4 e 40 centavos. Agora, é claro, existe o valor do dispositivo, tá? Do dispositivo de aplicação, que isso não está contabilizado. Sim. Existe um valor de alteração. Representa percentualmente? Aumenta? Representa. Representa o quê? Mais a metade? Mais 50%? É mais, porque seria, teoricamente, um dispositivo que vai ter que ir ou com dose única, e a dose única ela é uma dose mínima, então é uma quantidade pequena. Então esse dispositivo tem que ser muito eficaz, né? Muito eficaz. Ele tem que ser lá e você tem que sair tirando ele do refrigerador e já teoricamente fazendo a mistura para aplicar, porque ele não pode vir misturado, certo? Você que faz a mistura para aplicar na sua narina. Aí você espera. A gente acredita que em 7 dias você já tem uma resposta. Tá? E aí a gente solicita e aí você faz uma aplicação,
aí faz um reforço com mais um trimestre, mais outro reforço com um trimestre. E assim, uma pessoa vai ter que se vacinar com ela a gente acredita que cerca de 4 vezes ao ano. Vamos estimar que, incluindo todos esses dispositivos, tudo isso, a gente acredita que não leve uma dose que você chegue a comprar numa farmácia ou pegar num posto de saúde, a gente acredita que não vai custar mais do que R$1,20, R$1,50. É impressionante a diferença de preço, quando a gente compara lá com os $9, $10, $12, enfim. É isso que a gente também questiona. Será que é por isso que as pessoas não querem? Né? Porque tem todo um valor. Um laboratório desse, uma multinacional dessa, ela quer lucrar. E quem é o maior comprador são os governos, né? Isso. Professor, a gente sabe que essa do Ceará, essa sua vacina, não é a única que está sendo desenvolvida. Minas Gerais tem, eu acho que São Paulo também tem pesquisa. Alguma está à frente da sua? Pronto, a de Minas, né? A de Minas, ela avançou para a fase clínica, né? Ela só na fase pré-clínica, só na fase em animais, ela custou 30 milhões. O que a gente acha que vai gastar na fase clínica com pessoas, ela gastou 30 milhões só na fase com animais. E ainda tem a clínica com mais é da fase clínica que eles acham que vão gastar 300 milhões. Impressionante. Impressionante. Só que, assim, pelo que eu ouvi na reportagem, esses 30 milhões já foi tanto financiado pela Prefeitura de Belo Horizonte como pelo governo de Minas Gerais. Sim. O que a gente tem aqui foi R$700 mil dado o financiado pelo governo do estado do Ceará, e nada mais, para a fase pré-clínica. Então, o senhor precisa de mais ou menos... Precisa de mais ou menos... Não, a gente consegue finalizar nossas pesquisas com animais com esses R$700 mil. Certo. O que vai ficar... Quando? A gente está esperando. Quando? Desculpa, não te entendi. Quando? A gente já chegou o kit, porque é uma outra coisa, né? A Anvisa, ela exigiu da gente que a gente fizesse desafios em animais, tá? E a gente escolheu o hamster como modelo, porque o hamster, ele dá uma sintomatologia. Mas para a questão não era só desafiar o hamster, que ela quer dizer, colocar o SARS-CoV no hamster. Mas a gente teria que analisar o hamster. Então, para a gente analisar o hamster, a gente teria que adquirir kits, tá? Kits de diagnóstico. E esses kits o Brasil não produz, então são kits importados. Então a gente comprou os kits, mas esses kits demoraram cerca de 5 meses para chegar. Chegaram semana passada, então a gente já está andando com o processo. Então, em breve, a gente acredita, se tudo correr bem, a gente tem os resultados dos animais. Em e a 2021 outra coisa ainda? que é... Sim, 2021? sim, 2021, sim. Se tudo der certo agora em outubro. Certo. A gente já tem todos esses resultados dos animais, tá? Aí o que é que fica faltando? Fica faltando, e é o que a gente está querendo, que a gente acha que com os resultados desses animais, e se esses resultados forem promissores, a gente consiga pegar o investimento. Por quê? O investimento com uma empresa que queira, porque a outra coisa que a Anvisa nos pediu, né? A outra solicitação, que a gente tivesse uma empresa para produzir a vacina. Isso a gente não tem. Então a gente espera, como ela é uma vacina de animal, tá? A gente espera que uma vacina dessa, de um laboratório desse, que ele tenha tanto a unidade dele humana como a unidade animal, certo? Ele possa meio que mesclar e fazer as duas coisas, certo? Sim. E aí a gente tem uma facilidade. Então, tem algumas pessoas que estão correndo atrás, algumas pessoas que, vamos dizer assim, investidores que estão atrás desses laboratórios. Obviamente, são laboratórios do estrangeiro, do exterior, não são laboratórios nacionais.
A gente também tem uma parceria com a Fiocruz, mas essa parceria com a Fiocruz, com a Biomanguinhos, ainda não avançou para essa fase da produção. Ela está nessa fase ainda dos testes. Era Tá? exatamente minha próxima pergunta, porque o governo do estado alardeou, publicou isso, essa parceria entre o S e Fiocruz. Mas efetivamente ela trouxe o quê, essa parceria? Assim, ela trouxe conhecimento, né? É um conhecimento técnico e, por enquanto, a parceria ela está firmada em fazer assim uma espécie de auditagem no que a gente está fazendo. Seria, a gente estabeleceu uma parceria com alguns laboratórios da Universidade Federal do Ceará e essas mesmas coisas que a Universidade Federal do Ceará vão fazer conosco, porque eles têm a aparelhagem, têm a expertise já dessa área da pesquisa que a Anvisa solicitou que a gente fizesse, a Fiocruz vai fazer, tá, da mesma forma que a UFC, vai ser contrapontos, tá certo? Vai creditar. Pronto. É o que tem estabelecido com a Fiocruz, é isso até o momento. A partir do momento, é o que a gente acredita, a partir do momento que esses resultados forem satisfatórios, é possível que a Fiocruz estabeleça, tá, uma nova parceria com a UES justamente para fazer a produção. Mas isso sou eu que estou dizendo. Não tem nada de concreto nisso, tá certo? Entendi. Numa perspectiva otimista de ver isso estar sendo produzido e disponibilizado para a população, nós estaríamos falando de 2022, 2023? Sim, porque é uma coisa rápida, tá? A técnica é rápida, a de produção dessa vacina, né? A gente consegue produzir o IFA aqui, o IFA a gente consegue, mesmo não produzindo ainda os laboratórios, a gente pode facilmente adquirir o vírus, né? O vírus da ave e produzir o IFA aqui, sem nenhum problema. E aí, então, a gente tem toda a linha de produção para fazer essa vacina. E aí, como é uma vacina intranasal, tá? A gente só vai ficar... E aí a gente sabe que ela não vai causar dano no humano. Tudo isso, é claro, tem que se provar. É para isso que serve a fase clínica, tá? Mas a gente acredita que não vai ter nenhuma intercorrência e que vai funcionar. Para a gente se encaminhar para o final, professor, e a possibilidade de surgir algum outro vírus, também arbovirose, mas que não seja uma variação de cepa, mas que a gente conviva com esse tipo de problema mais planetário, até por conta do menor rigor das fronteiras geográficas, né? Sim. O senhor pensa dessa possibilidade? Sim, a gente pensa sim, porque o controle, né? A gente teve muito isso, né? A história relata isso. O controle de uma epidemia, de uma pandemia, ela é feita nas fronteiras, não é dentro do local. Agora, se for uma epidemia localizada, aí sim, mas não é o caso daqui. Tá? Aqui não é uma pandemia, é algo global. Né? Então, você tem que fazer o controle disso. E a gente pensa, como está surgindo as arboviroses, existem arboviroses para isso, né? que adentram. Por exemplo, vamos pegar um outro que é o ebola. O ebola tem que ser feito um controle, por exemplo, em cima da fronteira. Você tem países que vai ter ebola, né? Você vai ter países que vai ter o ebola, mas... E o ebola pode entrar no Brasil? Pode, mas por isso que você tem que controlar. Então, o que é precisar? Então, vamos ver, se tem um surto de ebola hoje, por exemplo, na Guiné, o controle das pessoas que estão vindo da Guiné tem que ser maior. Certo? E não fazer, assim, a meu ver, não fazer um passaporte interno. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Agora, um controle de vacinação, vamos pegar outro caso, se não for da ebola. Vamos pegar um caso assim como é que funciona? Você tem a carteira de vacina internacional.
tá? Então, tem países que não têm febre amarela, mas têm potencial para desenvolver a febre amarela. Então, quais são os países que exigem a vacinação para a febre amarela? Aqueles países que não têm febre amarela, mas têm potencial de ter. Por quê? Porque tem o mosquito. E se chega alguém doente com febre amarela, o mosquito está lá, pode pegar e pode disseminar e fazer uma epidemia, certo? Então, você tem potencial. Então, eles exigem que você chegue lá vacinado. E o outro que tem é o país que tem febre amarela. Então, se você está lá, que você é um país que você está vindo de um local que não tem febre amarela e vai entrar num país que tem febre amarela, ele quer que você vá vacinado para não dar problema na saúde pública dele. Ok. Fora isso, não tem sentido. Professor, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade mais uma vez para conversar a respeito. É um assunto que interessa ao Ceará e ao mundo, né? Então, o Ceará em especial, porque é algo estudado e desenvolvido aqui. Então, agradeço imensamente a sua participação. Estamos aqui à disposição. Me passe qualquer novidade, tanto aqui como na CBN, para a gente noticiar aquilo que for necessário. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Hamilton, mais uma vez a disponibilidade, tá? E sempre sim, é uma promessa que eu faço, tendo algum resultado, alguma coisa diferente, eu estou te informando, para que você deixe sempre a população cearense ou a população nacional, tá? Atenta atenta às novidades do que estão acontecendo com a vacina, tá? Porque a gente vai dar uma transparência nisso. Imensamente agradecido, professor, e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda é disponível na rede. Muito obrigado pela boa companhia e até a semana que vem.